Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e te convidamos nesta tarde a seguir as nossas páginas no Facebook, no TikTok, na YouTube. Inscreva-se para acompanhares as mensagens que, pela graça de Deus, nós temos partilhado com os nossos queridos e amados irmãos, com a finalidade de despertar as nossas consciências quanto ao tempo pelas quais nos encontramos. Pedimos que siga as nossas páginas e aprecie a mensagem que Deus tem para falar hoje aos nossos corações. A mensagem de hoje tem como tema, em forma de pergunta: por que tarda a chuva seródia? A chuva seródia, ela representa a graça espiritual que estará preparando o povo de Deus para se encontrar com Jesus e também habilitar o povo de Deus a proclamar as três mensagens angélicas, em particular a terceira mensagem, que será pregada e apresentada com grande poder pela influência do Espírito Santo para alcançar corações com a finalidade de encontrarem-se com Jesus nas nuvens dos céus. A inspiração, ela nos diz que em visões da noite, escreveu Ellen White, passaram perante mim uma representação de um movimento reformatório. As casas eram visitadas, famílias abriam as portas para receber os mensageiros de Deus e a palavra era ministrada. E diz a inspiração que o mundo começou a ser iluminado com a glória do Espírito Santo. E houve um avivamento tal como não houve na era apostólica. E nós precisamos nos perguntar, se a inspiração nos mostra esse acontecimento, por que nós estamos distante de ele o acontecer nos nossos dias? Por que tarda este avivamento? Por que os mensageiros de Deus não estão a sair com os rostos iluminados pelo poder do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus a muitas famílias que encontram-se carecidas do pão espiritual? A palavra do Senhor, em Jeremias, no capítulo 5, ela nos responde: por que tarda o reavivamento? Por que nós, como servos de Deus, nos encontramos tão sonolentos, indiferentes, indolentes, sem a presença do Espírito Santo para pregar a última mensagem de advertência que há de despertar a consciência do mundo que encontra-se entorpecida? Jeremias capítulo 5, no versículo de número 21 até aos versos 25, diz assim a palavra do nosso Deus: ouve agora isto, ó povo tolo e sem entendimento, os quais têm olhos e não veem, os quais têm ouvidos e não ouvem. Vós não temeis a mim, diz o Senhor. Vós não tremeis a minha presença, que pus a areia para limite do mar, como um decreto perpétuo, que o mar não pode transpassá-la, e embora as suas ondas se agitem, contudo, não podem, diz a palavra do Senhor, prevalecer. Embora rujam, não podem atravessá-la. Porém, este povo tem um coração revoltado e rebelde. Eles se revoltaram e partiram. Nem dizem eles em seu coração: vamos agora temer o Senhor nosso Deus, que dá chuva tanto a temporã
quanto a Seródia no seu tempo. Ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Diz o verso 25, vossas iniquidades desviam estas coisas e vossos pecados afastam as coisas boas de vós. Então, encontramos a resposta da nossa pergunta na palavra do Senhor. Por que tarda a chuva seródia? A representação desta graça espiritual que Deus quer derramar sobre o seu povo. A palavra do Senhor nos apresenta que as nossas iniquidades, os nossos pecados, elas tardam a atuação do Espírito Santo em nossa vida para ministrar a salvação aos demais que precisam da graça salvadora de Cristo. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha ambição, a autossuficiência, a exaltação própria, toda forma de cobiça, intemperança, os meus pecados acariciados impedem a intervenção divina de derramar a chuva seródia para habilitar os seres humanos a pregarem a última mensagem de advertência. Então o apelo que fizemos para ti nesta tarde é que façamos um exame profundo do nosso coração. Tiremos do nosso coração, pela graça de Deus, as iniquidades que têm impedido o derramamento da chuva seródia, para que possamos ser habilitados e pregar a última mensagem de advertência. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te ajude e te dê a paz e a sua misericórdia alcance o seu coração. Deus seja louvado.